Olá, bem-vinda, bem-vindo ao nosso ponto 3, o nosso espaço de reflexão e aprofundamento. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, a participação da mulher na ciência, porque 11 de fevereiro é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. A data, celebrada pela Organização das Nações Unidas e pela Unesco, é um marco para a promoção da igualdade de direitos entre homens e mulheres em todos os níveis do sistema educacional, desde a pré-escola até a educação superior, em estruturas formais e não formais, e em todas as áreas de intervenção, desde a infraestrutura de planejamento até a formação de professores. Segundo o relatório Decifrar o Código Educação de Meninas e Mulheres em Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, menos de 30% dos pesquisadores no mundo são mulheres. Ainda segundo a pesquisa, o número de mulheres reconhecidas como líderes em sociedades de alto prestígio ou por meio de premiação permanece baixo. A ciência e a igualdade de gênero são vitais para a consecução das metas de desenvolvimento estabelecidas internacionalmente, incluindo a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E para nós refletirmos e aprofundarmos sobre este tema, eu tenho a alegria e a honra de receber duas mulheres aqui para a conversa, duas mulheres pesquisadoras. Eu acolho primeiramente a Anita Canavarro. Ela é doutora em ciências e trabalha há 15 anos com a perspectiva de descolonização do currículo de ciências no Laboratório de Pesquisas em Educação, em Química e Inclusão da Universidade Federal de Goiás. Na apresentação da Anita, ela coloca um detalhe, que não é só um detalhe, mas algo que eu quero valorizar. Ela é filha da grande mulher negra, Dona Edmeia, assim como ela também se descreve a mãe de Igor, Tom e Sofia, militante do grupo de mulheres negras Dandaras, no Cerrado, e luta por mais mulheres negras em ciências. Anita, muito obrigado pela sua participação. Bem-vinda. Olá, sou eu que agradeço. E também conosco, também aqui de Goiás, a Fernanda Farnese. Ela é professora no Instituto Federal Goiano, no campus Rio Verde, bolsista de produtividade no CNPq. É graduada em Ciências Biológicas, mestre e doutora em Fisiologia Vegetal. Implantou e coordena o Laboratório de Fisiologia Vegetal no campus Rio Verde do IF Goiano desde 2016. E em 2020 recebeu o Prêmio para Mulheres na Ciência, uma iniciativa da L'Oréal Brasil, da Unesco e da Academia Brasileira de Ciências. Fernanda, uma satisfação muito grande também ter você aqui conosco. Olá, muito obrigada. Prazer é todo meu receber esse convite para um assunto tão interessante, tão instigante, como é a participação das mulheres na ciência. E um prazer também poder dividir esse momento com uma colega que eu admiro à distância, como é o caso. Muito obrigado. Já já eu vou conversar com a Anita e com a Fernanda, mas antes eu tenho um recado. O recado que eu tenho é para você que faz parte da nossa família de amor, é um recado de agradecimento. E para você que nos acompanha e que gostaria de evangelizar conosco, fazendo parte da família dos Filhos do Pai Eterno, eu convido você a ligar no 62 3506 9800 ou ainda acessar o nosso portal na internet, paieterno.com. Seja bem-vinda, bem-vindo a nossa família, a família dos Filhos do Pai Eterno, e muitas bênçãos para você e para a sua família. Vamos então começar a nossa conversa com a Anita e com a Fernanda. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a ciência de maneira geral, porque muitas vezes há um estereótipo de cientista, e quando nós pensamos nessa data das mulheres na ciência, o estereótipo que se coloca para o cientista, às vezes, é aquele de jaleco branco, que usa um óculos, que vive no laboratório, manuseando substâncias diversas. E nós sabemos que a ciência não é só isso, e a ciência ela é mais do que isso. Então, eu gostaria de saber de vocês duas, que
estão na área das ciências da pesquisa, como é que nós fazemos para romper com esse estereótipo que muitas vezes é colocado? Anita. Bem, não se trata somente de um estereótipo, né? Essa é uma estrutura de poder, é construída numa sociedade adoecida, tal como a nossa, que é uma sociedade racista, recrudescida pelo machismo e que destina lugares de subalternidade a mulheres. Então, repetindo aqui, né, o prazer de estar com a minha colega de Estado, que bom que a gente pode estar aqui hoje lutando contra essa estrutura de poder em nome da visibilidade da carreira de mulheres na ciência. Quando a gente reconhece essa veiculação de estereótipo do homem em laboratório, o que a gente está reconhecendo é uma estrutura que aloca as mulheres em lugares subalternos, mas, sobretudo, uma estrutura que confina, por exemplo, a divisão não igualitária do trabalho doméstico, do cuidado com a família, e projeta imagens de sucesso que não estão atreladas a mulheres. É interessante esse ponto que a professora Anita coloca, já nos instiga a pensar e a também percebermos o que ainda precisa ser feito para essa visibilidade, para esse reconhecimento também. Fernanda, na sua visão também, na sua opinião, como é que nós podemos fazer para romper com esse estereótipo? Esse estereótipo ele realmente existe e ele é incutido na nossa cabeça muito cedo, ainda na nossa infância, tanto de meninos quanto de meninas, e isso perdura ali a vida inteira. Tem um estudo muito interessante, que é o estudo Desenhe um Cientista. Na década de 70, foi pedido a várias crianças em idade escolar que desenhassem um cientista, e mais de 99% das crianças desenharam um homem branco de jaleco dentro do laboratório. Essa é a imagem do cientista. Esses estudos eles foram repetidos várias vezes depois disso, e 40 anos depois foi feito um apanhado, esse estudo foi repetido, e mais de 70% das crianças continuavam desenhando um homem como um cientista. Então, a gente vê que esse estereótipo, ele realmente existe, ele é muito forte, e ele começa lá na nossa infância, lá na nossa criação. Existem alguns estudos também que mostram que ainda na infância, as meninas param de se achar inteligentes e começam a, por causa dessa visão, preferir jogos, brincadeiras, atividades que são para pessoas esforçadas e não para pessoas inteligentes. Tudo isso afasta meninas e mulheres da ciência e torna muito mais difícil quebrar esse. Nós temos aqui a participação de duas pesquisadoras. Elas têm uma larga experiência na pesquisa de pós-graduação também e também na formação. E aí nós percebemos, e não só por elas, mas elas são muito representativas aqui para nós hoje, que é possível inserir e é preciso inserir as mulheres nesse espaço e no espaço da ciência. Mas, infelizmente, existem desafios. Então, diante dessa realidade, quais são, Fernanda, os principais desafios enfrentados pelas mulheres cientistas hoje? Eu acho que uma das principais barreiras, na verdade existem muitas, né? E essas barreiras elas estão inclusive documentadas em vários estudos científicos. Hoje em dia já tem estudos demonstrando que as mulheres elas recebem menos dinheiro para financiar suas pesquisas. As mulheres elas são menos convidadas para participar de bancas, para participar de outros trabalhos científicos, para trabalhar em parceria. E além disso, as mulheres elas são preteridas à medida que a carreira vai subindo. Então, a gente encontra menos mulheres em posições de poder, em cargos de chefia, e as mulheres ainda por cima, elas são avaliadas com certo viés pelos seus colegas. Eu acho que a principal forma da gente vencer essas barreiras é trazendo essa discussão, realizando estudos sobre isso, trazendo essa discussão
e buscando por estratégias como, por exemplo, bolsas de incentivo para meninas, para mulheres iniciarem e conseguirem seguir na carreira científica, conseguir ultrapassar. Existe até um relatório internacional que fala que é como se existisse uma cerca de vidro que impede que as mulheres cheguem em determinadas posições dentro da ciência. Eu acho que discutir isso, perceber que esse problema existe, é o primeiro passo para a gente tentar quebrar aí essa barreira nem tão invisível. Uhum. A professora Fernanda traz uma constatação muito importante para nós, né, da questão da menos dinheiro, menos convidadas, preteridas em lugares de liderança. E nós temos aqui na nossa conversa de hoje uma pesquisadora com uma representatividade muito importante. O seu lugar de fala e também o seu lugar de militância, que é a professora Anita. Professora, eu gostaria que a senhora falasse também a partir desse lugar de fala, enquanto mulher negra, porque nós temos a triste realidade de conviver com essa chaga do racismo, especialmente nestes tempos. Como é que é para uma mulher negra ocupar um lugar na ciência? Então, eu concordo com a Fernanda, são muitos os fatores de segregação, são fatores de segregação horizontal e vertical. No quadro específico do Brasil, né, que é a segunda maior potência escravagista que se tem notícia na história da humanidade, ficando atrás só da Grécia, né, e aí não é à toa que a história da ciência moderna é contada a partir desse lugar. A gente não sabe o que de fato é produção dessa sociedade e o que foi apropriado, né? Mas para a gente a barreira ela ainda é recrudescida pela interseccionalidade. São dois marcadores, o marcador de gênero e o marcador de raça. Nessa sociedade que a gente vive, né, é a mulher negra que está dando cor, que está dando cor aos empregos subalternos, às visitas dos presídios no final de semana, às tarefas mal remuneradas, que está dentro da casa das pessoas cuidando da alimentação, né? Então, na sobrecarga ainda do trabalho doméstico. Furar o teto de vidro para uma mulher nesse lugar é ainda mais complicado, né? Mas esse não é um processo que a gente faz solitariamente. Muitas vieram antes de nós, muitas virão depois de nós. É um processo que precisa ser combatido na esfera ideológica, política, social, e tal como uma cientista branca, a gente precisa vencer inúmeras batalhas, e a que eu que gostaria muito de chamar a atenção é a divisão, né, não igualitária do trabalho doméstico. Nós somos avaliadas frequentemente na academia pelo critério da meritocracia, é um índice de competitividade, de temperança, né, que nos coloca nesse critério de estar o tempo todo produzindo coisas, né? Se uma mulher precisa ter sua carreira, né, de alguma forma interrompida pela maternidade, porque os espaços de meritocracia não acolhem a maternidade, é óbvio que a gente vai estar em desvantagem. Mas se essa mesma mulher, né, precisa combater ainda os estereótipos marcados pela sua raça, nós temos mais valores agregados ao demérito dessa mulher. Eu gostaria de pontuar que, para a gente combater isso, sabe, fundamental é que a gente, enquanto professor, professora, pesquisador, inclua mulheres nas nossas bibliografias, nos currículos, nas nossas ações na sala de aula, leia mulheres, convide mulheres para suas bancas, né, para a colaboração que seja, e muito importante também pensar que os comitês de avaliação precisam também ser representativos. Não adianta nada a gente ter carreiras extremamente produtivas, ainda que no critério da meritocracia, né, e que os comitês sejam formados pelo sujeito universal, homem branco, que vai nos julgar com o mesmo viés de sempre, né, com critérios de expropriação das nossas capacidades criativas. E aí isso tudo é muito ruim, né? Mas especificamente como mulher negra, né, eu diria que estar dentro da academia significa uma conquista para todo mundo que fez um esforço enorme para que eu estivesse aqui hoje. Quando uma mulher negra ascende, tem uma família, né, que se apagou para que a gente caminhe.
né? É óbvio que existem muitas histórias parecidas, mas as nossas são sempre marcadas por esse lugar, né? Uma família que se anula para que você consiga ir para frente. E quando eu digo família, eu não estou falando de uma família consanguínea, heteroparental, eu estou falando dos diversos arranjos possíveis de família, né, que se compõem, sobretudo na negritude brasileira. É importante, muito importante essa fala da professora Anita, e a gente perceber também a importância dessa fraternidade que abarca também os sofrimentos, os desafios, as vitórias, né? E que a gente possa, de fato, ter muitos e muitos avanços e abertura para a participação da mulher negra e para a participação da mulher de maneira geral. Nós apresentamos aqui, a partir da fala de vocês, e hoje eu me coloco mais na posição de escuta do que de fala, porque não poderia ser diferente diante do tema e da abordagem, mas eu gostaria de perceber também alguns benefícios, o olhar de quem está na ciência. Eu tenho a alegria de, no cargo de gestão, ter uma mulher junto comigo. Estamos gerindo juntos uma equipe. E para mim é muito benéfico, né, ter uma mulher junto comigo, porque traz um outro olhar, uma sensibilidade diferente. Para vocês que estão na ciência, quais os principais benefícios de ser uma mulher cientista? Anita. Bem, os benefícios, né, são para um país como um todo. O país que quer se desenvolver precisa de ciência e tecnologia fortes. Ciência e tecnologia são, de fato, inovação e garantem a soberania de uma nação. Se você expropria a capacidade de metade das suas mentes criativas da produção de um modelo de ciência, né, o que você está fazendo é produzir uma ciência pobre, pouco robusta, que não dá resposta a nada. Então, as nossas presenças na produção de ciência significa inovação. E inovação, no fundo, é dinheiro. É dinheiro, se a gente quiser fazer uma leitura do mercado, desse mercado capitalista. Mas se a gente não quiser fazer essa leitura, as nossas presenças significam respostas mais robustas. Do que eu estou falando exatamente? Os modelos de testagem para a eficácia dos veículos em colisão são todos feitos com modelos masculinos, né? Mas o maior número de vítimas nos acidentes com colisão são mulheres. Então, o que isso significa, né? Significa que a nação gastará menos dinheiro com impostos aí, ou esses seguros de proteção de vítimas de acidente, se de fato tiver um veículo programado para as vítimas, né, que são as mulheres. E por que nós somos vítimas? Porque os cintos de segurança não são feitos para quem tem seios ou quem está grávida, né? Os modelos de estudo de doença cardíaca, todos foram feitos se baseando em que homens eram propensos a essa doença. Mas quem mais morre de doença cardíaca são as mulheres. Então, nós estamos com modelos pouco robustos, modelos frágeis, né? Por quê? Porque esses modelos são feitos a partir de uma única ótica. As nossas presenças na ciência significam inovação, significam uma ciência melhor. A gente vai corrigir números, a gente vai corrigir probabilidades de se ter um arcabouço com respostas mais criativas, porque nós temos diversidade inclusos no modelo de produção de ciência. Todo mundo ganha, não somos só nós, né? Nós ganhamos à medida que nós não temos nossas trajetórias interditadas por lugares que são pensados para a nossa existência. E isso é muito pobre. Pensar um lugar para a existência de alguém. A gente tem uma vida toda e mil possibilidades para existir. Quando somos esperadas como não cientistas, o que você está fazendo é empobrecer não só as nossas vidas, expropriar a nossa capacidade laboral, a nossa inteligência, a nossa capacidade criativa, mas furtar ao país o desenvolvimento das suas potencialidades, porque não está deixando se desenvolver a maior parte da população, que é de mulheres, e aqui no nosso país, de mulheres negras. Uhum. Olha aí, você que está acompanhando o ponto 3, a gente falando sobre a participação da mulher na ciência, o recado que está sendo dado e que você possa aí também, você que acompanha, refletir
e levar isso aí para o seu dia a dia, começar com pequenas atitudes no seu lugar de trabalho, no seu lugar de pesquisa, e principalmente você, homem, assim como eu que está escutando, vamos abrir o espaço para as mulheres participarem. E quando nós falamos aqui da participação na ciência, acho que se repercute também nas várias dimensões, nos vários aspectos da sociedade, né? A ciência é apenas uma ponta deste grande universo. Eu quero aproveitar a presença da professora Fernanda Farnese aqui, considerando que ela foi premiada, né? Ou seja, foi reconhecida também pela pesquisa no ano de 2020 com o prêmio Mulheres na Ciência. O que esse prêmio, professora, representa na sua carreira de pesquisadora, de cientista, e quais políticas públicas a senhora acredita que precisam de ser empreendidas também para garantir maior participação da mulher, não só na ciência, mas também nas premiações? Em 2020, eu realmente recebi esse prêmio para Mulheres na Ciência. Foi uma honra poder participar. Fomos 7 premiadas, então eu tive a sorte de ter ao meu lado ali 6 outras grandes cientistas. Eu acho muito importante esse tipo de prêmio, porque ele traz, né, além de bolsa de pesquisa, além de todo um treinamento que a gente recebeu sobre questões de gênero na ciência, ele ainda traz reconhecimento para o trabalho de mulheres. Foram mulheres incríveis premiadas que eu não conhecia o trabalho, que eu passei a conhecer a partir do prêmio. Então, é muito bom ver mulheres sendo, principalmente mulheres brasileiras, sendo reconhecidas, estando na mídia, podendo falar das suas pesquisas, podendo mostrar o trabalho que é feito ali dentro das universidades. Porque muitas vezes quebrar essa barreira, chegar na sociedade não é tão fácil. E é muito importante que as mulheres recebam esse tipo de reconhecimento. Concordo totalmente com o que a professora Anita falou. Mulheres na ciência representam eficiência, representam aumento na eficiência, tanto dentro da academia quanto no mercado de trabalho. Grupos mais diversos, eles são mais produtivos e mais eficientes, justamente porque você tem uma pluralidade de ideias que te permite visualizar questões, como as que a professora Anita citou também, e que um determinado grupo formado apenas por pessoas com características similares não conseguiria chegar. Então, acho importantíssimo esse tipo de discussão, acho importantíssimo esse tipo de prêmio para trazer luz para essas questões, para dar um espaço de fala para as mulheres. Existem algumas alternativas bem interessantes em outros países de políticas públicas que trazem mulheres para dentro da academia. No Brasil, na verdade, quando a gente pega ali o número de bolsistas de graduação, mestrado, doutorado, a gente vê que o problema não é o número de mulheres que entra na carreira científica. Hoje a gente tem uma igualdade ali entre o número de bolsistas de doutorado do sexo feminino e do sexo masculino. O principal problema no Brasil é que a gente vai perdendo essas mulheres à medida que a gente vai subindo na carreira científica. Seja porque as mulheres elas têm uma carga maior de trabalho dentro de casa. Uma mulher que, quando ela se torna mãe, ela sempre apresenta, em média, né, uma queda ali na sua produtividade e ela demora até 4 anos para recuperar a sua produtividade, porque a maior parte da carga de serviço cai realmente sobre a mulher e isso, é claro, que vai impactar lá dentro da academia. Então, eu acredito que tirar esses entraves que permitem que a mulher suba na carreira é o principal desafio nosso, já que a gente tem mulheres no mestrado, tem mulheres no doutorado, mas a gente perde essas mulheres nos pontos mais altos da carreira. E eu acredito que é importante a gente ter políticas públicas para que essas mulheres tenham com quem deixar seus filhos, que esses filhos estejam em segurança, debates para que essa questão seja considerada, por exemplo, em editais de fomento à pesquisa, que analisam justamente a produtividade, que vão impactar muito a carreira. E é essencial que a gente tenha mulheres nos cargos de gestão, nos comitês de seleção, para que o viés com que os currículos femininos muitas vezes são analisados não aconteçam mais. Importante o debate, os pontos que a professora Anita Canavarro e que a professora Fernanda Farnese trazem para nós sobre a participação da mulher na ciência. É uma conversa muito produtiva e importante, mas já estamos chegando ao final da nossa conversa
E é momento, então, de fazermos a nossa conclusão, o nosso ponto 3, a partir do que foi brilhantemente apresentado pelas professoras. Primeiramente, é importante nós considerarmos que nós vivemos em uma estrutura de poder, em uma sociedade doente, adoecida e adoecedora, e que precisa de ser rompida. Precisamos de romper esta cerca de vidro que está ali envolvendo as mulheres, na ciência, mas não só, e em todos os lugares de atuação da nossa sociedade. Para isso, nós precisamos também de ter inovação, corrigir os números, incluir as mulheres nas bibliografias, convidar para as bancas, dar espaço nos lugares de gestão e, claro, promover políticas públicas, não só no papel, mas políticas públicas eficientes, para que elas possam deixar ainda mais a sua marca aqui no nosso Brasil e em todo o mundo. Agradecendo muito a participação da professora Anita Canavarro e da professora Fernanda Farnese, a quem eu desejo, representando todas as mulheres cientistas, homenagear e encerrar o nosso programa com um trecho do poema Mulher Fenomenal, de uma mulher que eu admiro muito, Maya Angelou, negra norte-americana, uma grande mulher da literatura. Mesmo os homens se perguntam que veem em mim. Levam tão a sério, mas não sabem desvendar qual é o meu mistério. Quando lhes conto, ainda assim não enxergam. Que nós possamos enxergar o papel e a participação da mulher na ciência. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até o nosso próximo programa.